Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar a nossa fala agradecendo a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade que a gente tem de estudar e aprender, né, esses assuntos que os livros nos trazem. Que cada um de nós possa aproveitar ao máximo o que os livros nos ensinam. Bom, nós podemos começar falando do título, né? O título da nossa fala de hoje é Auto-obsessão, ou seja, obsessão a nós mesmos. Esse título foi retirado do capítulo sobre obsessão, lá do Livro dos Médiuns, e especialmente Hamed traz aqui uma pequena frase, só para a gente introduzir o assunto, diz assim, que vem lá, uma pequena frase que vem do próprio Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, diz assim: mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que, em geral, são consequências da nossa própria incúria e imprevidência. Então, quando Hamed, na verdade, Hamed não, quando Kardec, lá no Livro dos Médiuns, fala é necessário evitar atribuir ação direta dos espíritos em todas as nossas contrariedades, o que já Kardec naquela época vinha, quer dizer, os espíritos vinham falando para Kardec, exatamente que os problemas que nos ocorrem, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente tem que evitar responsabilizar espíritos obsessores, os companheiros de trabalho, de vida social, a própria família, né, pai e mãe. E, na verdade, ele diz que os nossos problemas são consequência da nossa própria incúria e imprevidência. Isso é que basicamente ele vem nos falar sobre a questão da autoobsessão, que muitas vezes a gente tem problemas e está sempre distribuindo a culpa em vez de olhar para si próprio e se autoavaliar isento de culpa, tentando modificar as nossas atitudes, né? Bom, o Hamed, que é o autor desse capítulo, chamado Autoobsessão, ele começa definindo que a influência obsessiva da alma sobre si mesma, ou seja, a autoobsessão, né? Esse é o nome que se dá. Quer dizer, o que é autoobsessão? Influência obsessiva da alma sobre si mesmo. Aí ele primeiro define a nossa atividade mental, que está relacionada com essa questão da autoobsessão, nos dizendo assim: ao pensar, quer dizer, quando a nossa mente está em atividade, né, ela irradia vibrações ou ondas que se propagam ao seu derredor. Então, o fato da gente pensar, nós estamos em atividades de transmissão e recepção de energias. A mente, ela tanto emite quanto capta qualquer onda energética que a atinja, ou seja, esteja próximo, desde que esteja vibrando na mesma sintonia espiritual de outra fonte emissora. Então, veja, vamos tentar definir a seguinte coisa: todo ser humano está encarnado, tem atividade cerebral, inclusive quando dormindo. A gente não consegue parar de ter atividade cerebral, óbvio, nosso corpo está em funcionamento. Essa atividade pressupõe transmissão e recepção de energias, tá certo? Essas energias não só são transmitidas e recebidas por mim, como por todas as pessoas que podem estar próximas, como, por exemplo, quando você está dentro do seu trabalho, dentro de um ônibus, viajando, no metrô, na sua família, enfim, na sociedade como um todo. Ocorre que ele deixa bem claro aqui que nós iremos transmitir ou captar, na verdade ocorre as duas coisas, né? Nos pensamentos que estão próximos da gente, mas que esteja em sintonia espiritual com outra emissora. O que Hamed está querendo dizer? Considerando que todos os seres humanos encarnados, estamos em atividade cerebral e que essa atividade tem transmissão e recepção, teoricamente nós seríamos influenciados por tudo e influenciaríamos também em tudo, mas não é verdade. Por quê? Para que essa influenciação ocorra, nós temos que ter sintonia. Dá para a gente fazer uma analogia para entender isso com a transmissão de um rádio. A antena do rádio recebe todas as emissoras que existem, rádio ou televisão, tanto faz,
todas as emissoras que existem ali naquele local, que estejam, como se diz, estejam no ar naquele local. No entanto, ao sintonizar uma emissora, você só ouve ou só vê e escuta aquela emissora, porque o equipamento eletrônico ele tem um processo de sintonia onde ele seleciona de todas aquelas energias eletromagnéticas ali apenas uma delas. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Então é importante entender que a atividade cerebral faz esse processo, mas a gente não se sintoniza com tudo, depende do nosso padrão vibratório. É claro que se você está vibrando num determinado sentimento, você vai se sintonizar com sentimentos daquele tipo, ok? Muito bem. Então, Hamed diz também assim, continuando, já que ele agora primeiro nos disse como que é essa atividade cerebral, ok? Aí ele chega para a gente e diz que as almas em desarmonia íntima são semelhantes a um imã, atraem para si forças destrutivas que lhes assinalam o âmago, projetando teias enfermiças através de sua atmosfera psíquica ou de sua aura doentia. Então, o problema da sintonia com coisas que não são boas, né? As almas em desarmonia íntima. Quem são essas almas em desarmonia íntima? Todos nós, somos todos nós. Por quê? Porque estamos em evolução. Nenhum de nós é perfeito. Então, isso acontece. Daí uma importância grande que ele vai descrever ao longo do texto, nós vamos falando, mas uma importância grande da questão da sintonia. Porque nenhum de nós, por não ser perfeito, vai conseguir ou parar de pensar, ou só pensar em coisas boas 24 horas por dia. Isso não acontece, né? Então, pelos problemas todos que nós temos no dia a dia, tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente se magoa, tem hora que a gente está feliz, tem hora que está triste, enfim, os vários sentimentos e coisas que vão ocorrendo no nosso dia a dia. O que é importante da gente auto-observar para que os sentimentos que nos causam algum tipo de sofrimento, nos causam algum tipo de desconforto, não se perdurem, né? Possam ser modificados. Ok. Aí ele continua dizendo assim, geralmente o processo de obsessão vem acompanhado de sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexos de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Então vejam que todos esses sentimentos acabam nos fazendo vibrar nesse sentido e meio que realimentando esses sentimentos dentro da gente. Então você tem culpa, autocensura, mágoa e coisas assim. Mas eu queria chamar a atenção, né, para a última parte que ele fala assim, irresponsabilidade pelo próprio destino. O que ele está querendo nos dizer aqui é que, na maioria das vezes, quando problemas ocorrem, a gente acaba atribuindo a culpa a outra pessoa, a uma outra situação. De alguma outra maneira, a gente sempre tenta tirar a culpa da gente. Por quê? Porque a gente está agindo de forma irresponsável com o nosso próprio destino. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos a capacidade de, discernindo sobre o que é bom e o que é ruim, para a gente mudar a nossa atitude. Então, quem se isenta dessa responsabilidade acaba podendo cair num processo desse tipo também, né? Ele diz que, continuando o processo, a criatura, né, que está no processo de autoobsessão, passa a se achar vítima do destino, né? E tal é a apatia e a passividade que envolve a pessoa que ela se julga imperfeita, impotente, ignorando as possibilidades de mudar ou de utilizar o seu livre-arbítrio. Justamente por causa disso. Ela acha que a culpa é dos outros, ela acaba não usando a sua liberdade para poder modificar aquelas atitudes, né? Ela se acha sempre vítima do destino. Ela não causa nada, ela só é vítima do destino. Isso aí é que não está legal. Os auto-obsediados sentem-se tratados de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser de pessoas, de coisa e às vezes de si mesmo, em vez de mudar. Fica valorizando as coisas ruins em vez de observar a mudança,
né? Essas pessoas carecem, segundo Remédio, de uma síntese das experiências vividas, pois o seu pensamento analítico fica obstruído, ou seja, ela não consegue se autoavaliar e não tem capacidade de analisar a si próprio, fica auto-obstruído. Você vê que quando a pessoa entra nessa situação, é aquela pessoa que está sempre de mau humor, sempre com raiva, sempre triste, sempre achando que tudo está ruim, que é a vítima do mundo, como ele mesmo explicou aqui, né, acaba ficando tolhido do próprio processo de saída disso daí, né, desse sistema todo. Aí ele começa agora a nos falar um pouco sobre como é que a gente sai dessa história, porque eu acho que esse processo, em maior ou menor nível, acontece com todos nós no dia a dia, tá? Aí já é uma interpretação minha. Posso, inclusive, estar errado, mas é a sensação que eu tenho. Então ele diz assim, quando nos conscientizamos de nossos processos mentais, daquilo que é dessa atividade mental com esses sentimentos, nós passamos a clarear nosso mundo interior e a administrar nossas atitudes psíquicas. A partir disso, nós resgatamos o nosso senso pluridimensional de almas imortais, exatamente sabendo que a gente está aqui para aprender, que esses problemas ocorrem, que nós temos que vivenciar e dar um jeito de resolver e andar para frente, porque, na verdade, somos espíritos encarnados e somos almas imortais que iremos continuar. Tá certo? Muito bem. A possibilidade que nós temos de raciocinar, né, de pensar sobre as coisas, faz com que nós possamos perceber a proporção de nossas dificuldades, ou seja, a extensão dos nossos problemas e conflitos existenciais, para que a gente possa se avaliar e ter noção do que está acontecendo. Muito bem. O estudo de nós mesmos nos ajuda a escapar do intrincado labirinto no qual vivemos e nos permite desenvolver nossas habilidades adormecidas, nos facilitando assim entrar em contato com a sabedoria da vida providencial, que tudo governa através das leis da natureza. Então repara que o que ele sugere é que a gente estude a si próprio, se auto-observe, se autoanalise, para que, ao fazer isso, tenha a condição de mudar as atitudes e sair dessa situação da auto-obsessão. E aí ele continua dizendo que a auto-obsessão está vinculada aos processos de elaboração do mundo íntimo de cada um de nós, podendo, olha que coisa importante, podendo acarretar sérios distúrbios no corpo astral e, consequentemente, na roupagem física. Veja que essa auto-obsessão, trazendo todos esses, vamos dizer assim, climas ruins para a gente, podem se aprofundar de uma maneira tal que podem, inclusive, se somatizar e acabar gerando sintomas, doenças do nosso corpo físico, né? Quanto mais nós ignoramos, continua Remédio, o processo das leis divinas, cultivando, ou seja, ignorando os processos da natureza, a lei divina do que é o nosso dia a dia, e a gente cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa autoestima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mais estaremos semeando o que ele chama de farpas magnéticas no campo emotivo, né? Trazendo aí um monte de intoxicação, né, na nossa atividade mental, que seria a auto-obsessão, ok? E aí ele, para começar a concluir, ele nos diz a seguinte coisa, né? Para nos libertarmos das prisões da auto-obsessão, ou seja, para a gente resolver o problema ou se livrar da auto-obsessão, só que eu creio que a auto-obsessão é uma coisa que acontece, numa hora é mais forte, numa hora é menos forte, numa hora não acontece, noutra hora acontece. Ele é um processo que a gente vai aprendendo a evitar, né? Então ele diz, voltando, para nos libertarmos da prisão, da auto-obsessão, é necessário exercitarmos a auto-observação, aquilo que eu vinha falando antes, da autoavaliação, né? E, com essa auto-observação, aprender a perceber nossos próprios pensamentos, nossas próprias emoções, atos e atitudes. E aí, ele chama a atenção de uma coisa aqui que no meu texto até grifei em amarelo, que diz assim, mas ainda é preciso desenvolvermos uma visão interior que não acusa nem julga. Ou seja, a gente tem que ver uma visão que não nos julga nem nos acusa,
mas unicamente observa de maneira imparcial e objetiva, permitindo-nos conhecer a verdade tal como ela é. Ou seja, quando a gente faz essa auto-observação, essa autoavaliação, nós temos que nos livrar da questão da culpa, para nos observar, aceitar como nós somos e, a partir dessa aceitação, poder produzir algum tipo de modificação, né, nas nossas atitudes. Além disso, né, é importante que a gente admita ser o que nós somos. A autoaceitação nos facilita a conscientização dos nossos desacertos. E se essa conscientização for progressiva e constante, aí nós descobriremos dentro de nós as fontes dos que perturbam a nossa existência. Ou seja, essa observação sem culpa e sendo feita como um processo educativo constante, vai nos permitir ver cada um as nossas tendências que não são lá muito boas, quais são, cada um tem um tem mais isso, outro tem mais aquilo, e com isso vai poder fazer a modificação do nosso dia a dia, né, da nossa vida. E aí, no último parágrafo que a Hamed coloca aqui na nossa lição, ele diz assim: assumindo a responsabilidade total por nosso desequilíbrio, ou seja, quando a gente percebe que tudo que está acontecendo que não é muito bacana na gente tem a ver com a nossa atitude, ou seja, é de nossa responsabilidade, nós não passamos mais a atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Na verdade, ele repetiu aquele trecho inicial lá do livro dos médiuns, inicial daqui da nossa fala, né? E aí, o que ele diz? Deixar de colocar a culpa nos outros, porque está se falando de obsessão. A obsessão é a interferência dos espíritos sobre nós, que podem nos trazer muito desconforto e prejuízo. A partir do instante que a gente passar a se responsabilizar por todas as nossas atitudes, nós teremos, deixando de culpar, né, os espíritos, nós teremos a condição de modificar e de melhorar. E veja, pelaquela questão da sintonia, se você assume a responsabilidade pelos seus atos e passa a ter as atitudes de autoobservação e mudança de hábitos, a gente consegue com isso se proteger ao máximo dos espíritos obsessores, porque existem também. Esses espíritos obsessores, normalmente, eles se aproveitam do nosso desequilíbrio energético, entre aspas, ou seja, da nossa sintonia desses sentimentos que não são muito legais, constantes, e aí eles acabam realmente fazendo uma interferência, causando realmente um processo de obsessão. E se a gente não mudar de atitude, você pode até ir, por exemplo, à casa espírita, fazer um tratamento na sessão de desobsessão e ter um resultado, mas aquilo vai acabar voltando, porque se você não mudar a atitude, você vai baixar o seu padrão vibratório de novo e fica à mercê dos espíritos que acabam fazendo isso. São espíritos menos evoluídos e que ainda se ocupam de trazer problemas para todos nós, né? Continuando, ele disse assim: se a gente fizer isso tudo e tão pouco lançar culpa nos outros, quer dizer, se a gente não culpar nem os espíritos pelos processos obsessivos e também nem culpar os outros, como por exemplo a família, as pessoas que vivem, pessoas com quem convivemos, né, ou então existências do passado, a Hamed lembra isso. Quanta gente acha que está passando por isso, por aquilo, não pelas atitudes erradas que está fazendo agora, mas sim porque, como chama, que o pessoal fala, é o karma do passado. Não é nada disso. Você tem a possibilidade, Deus nos deu a possibilidade de de encarnar sob o esquecimento das vidas passadas, justamente para que nossas atitudes sejam exercidas sem constrangimentos ou culpas e que, sem esses constrangimentos e culpas, tenhamos a capacidade de nos modificar, nos reformar, nos melhorar, né? E também regras injustas da sociedade. As sociedades não são perfeitas, então muitas vezes certas regras acabam nos prejudicando, mas a gente tem que dar um jeito de resolver, de melhorar, de ter solução para os problemas. Esse é o nosso dia a dia. Então, na hora que a gente se livra de colocar culpa em todas essas coisas que eu acabei de falar, né, você segundo ele, né, você tem o início da cura da sua auto-obsessão e
tem a condição de andar melhor para frente, aproveitando melhor a nossa existência. Então, resumindo, minha gente, é isso. É parar para pensar que todas as nossas atitudes são nossa responsabilidade. Devemos observar, não transferir culpa para ninguém e tentar vibrar na solução dos problemas para que essas soluções realmente ocorram. Percebendo que a gente errou aqui ou ali, dessa ou daquela maneira, com culpa, com mágoa, seja lá com o que for, aceitar isso com humildade, mas aceitar sem ter aquele remorso, sem ter aquela culpa que nos trava, que nos embota a atitude, e avaliando, vendo, olha, eu aqui agi de uma maneira, isso você com você mesmo, não foi legal, vamos tentar na próxima vez não agir dessa forma, agir de uma outra forma, e com isso a gente vai se melhorando. Se livrando dessas culpas, dessas coisas todas, nós estamos nos livrando da autoobsessão. Vamos tender, quando isso é um processo constante, a um padrão vibratório melhor, e dentro desse padrão vibratório melhor, a gente inclusive se isenta, se protege, melhor dizendo, se isenta acho que é um pouco forte, mas se protege bastante da própria interferência de outros espíritos que podem, quando a gente não está vibrando bem, se sintonizar conosco e tentar nos prejudicar. Então, antes de tudo, nós temos que assumir nossa responsabilidade, aceitar quem somos, se liberar da culpa e lutar para, aos poucos, porque a natureza não dá saltos, íamos nos modificando e nos melhorando. É difícil, é muito difícil. Eu sou talvez a pessoa que mais, assim, que eu acho que esse texto, essa lição, cabe muito, ou cabe mais para mim do que para qualquer um, porque eu percebo isso no nosso dia a dia, mas na verdade cabe para todos nós, né? E nós então temos que lutar, trabalhar para tentar nos melhorar. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso querido Mestre Jesus e a todos os amigos espirituais a oportunidade de podermos estudar e compreender essas características da nossa vida, da nossa encarnação, para que nós possamos, né, nos melhorar no nosso dia a dia. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos.